Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no Salmo de número 121. Salmo de número 121, um salmo conhecido, um salmo que nós cantamos aleatoriamente aqui juntos e cantamos nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, quero fazer uma breve introdução, na verdade, replicar algo. Eu comecei a trabalhar na exposição dos Salmos, em especial os Salmos de Romagem, e o Salmo 121 aqui está dentro de uma série de 15 salmos que são conhecidos aí como Salmos de Degraus, ou Cânticos de Peregrinação. Essa coleção também é chamada de Salmos de Romagem, como eu citei, ou Cânticos das Subidas. Eles juntos, então, formam uma série que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Na última exposição, nós meditamos no Salmo 128, espero que você tenha isso guardado no coração. E eram, então, esses salmos cantados pelo povo de Deus quando subiam ao menos 3 vezes por ano a Jerusalém, nas celebrações, nas festas, enfim. Quando eles subiam para poderem ver a morte do Cordeiro. Perceba que eles não desciam, eles subiam cantando os salmos. É como se fosse um antigozo do que haverá no fim. Nós sabemos, nós conhecemos pela palavra de Deus. O povo de Deus está subindo para o céu, cantando a sua palavra, porque o Cordeiro foi morto. E nós, hoje, temos o privilégio de subir as escadas, mais uma vez, da nossa congregação e juntos adorar o Cristo que se fez homem, que morreu e ressuscitou por nós, pecadores. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Bendito Deus, graças te damos pela soberania, pelo teu imenso poder, desde a criação até o alcance de nós, pecadores. Obrigado, Senhor, por nos congregar aqui de tantos lugares diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por tua compaixão e misericórdia que se renova sobre as nossas vidas nessa manhã. Que essa misericórdia esteja sobre mim, Senhor, ao expor a tua palavra, uma palavra conhecida, mas que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Que assim seja nessa manhã. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração e que nossa perspectiva sobre a vida, sobre o Senhor, o seu senhorio, seja transformada nessa manhã ainda mais. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os Salmos, como disse João Calvino, é a anatomia da alma. Para ele, nessa sua expressão, não existe nenhum sentimento da nossa alma, do nosso coração, que não tenha sido expresso nos Salmos. Que interessante isso. Ou seja, na palavra de Deus inspirada para nós. O salmista, nesse cântico de romagem, que eram porções que o povo, peregrinando, indo ao local do templo, indo adorar a Deus, com uma ardente expectativa de poder servir a Deus no culto, façamos uma semelhança com o nosso tempo atual, de poder apresentar as suas ofertas, entregar o seu sacrifício, eles cantavam porções de memória que traziam esperança a eles. Louvado seja Deus, porque nós agora nos reunimos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Mais uma vez, você quer reunir mais e mais do Senhor à sua mente, que assim seja.
para que isso possa se tornar cada vez mais vivo e isso se fortaleça na sua alma, na minha alma, a preciosa palavra do Senhor. Ao contrário dos pagãos, o peregrino que cantou esse Salmo 121, ele olhava para o monte, mas buscava o Deus do pacto, o Deus da aliança. Ele buscava o Senhor. Como numa grande confissão de fé, em forma de oração, nós cantamos isso e lemos isso, os peregrinos reconheciam a operação do Criador dos céus e da terra, agindo em favor deles. Dessa forma, podemos dizer nesse salmo que os peregrinos recuperaram a mensagem de Gênesis 1, a criação de todas as coisas, e se viram como criaturas que em tudo precisam do seu Criador. Isso serve para nós hoje. O texto parece relatar, meus irmãos, uma conversa entre dois peregrinos caminhando para o templo, ou ainda, dependendo da interpretação de alguns teólogos, um questionamento entre um peregrino para com Deus. Aquilo que o salmista traz nesse capítulo 121 não nos diz de fato ao certo do que é que ele temia. Isso não fica claro no texto. Qual é o seu temor? Qual é o perigo? Mas, meus irmãos, eu penso principalmente na nossa infância. E eu acredito que todos tiveram infância, seja boa ou seja ruim, seja farta ou seja menos farta. E nós podemos ver hoje as crianças, quando algumas delas passam por algum momento de perigo, quando elas se sentem perdidas, eu sou pai, posso falar isso com propriedade, algumas delas se sentem ameaçadas em algumas situações, ou quando elas se sentem incapazes, elas recorrem a quem? Ao seu pai e à sua mãe. Ainda que aqui ou ali, ao seu redor, possa ter tantas outras pessoas dispostas a ajudar, dispostas a socorrer, ainda que tenham tantas outras pessoas com uma boa aparência física, talvez, mais alto, mais forte. Para mim isso não é tão difícil. Talvez algum profissional de segurança fardado, até mesmo armado, que impõe ali uma certa segurança para ela, não traz tanta segurança assim para aquela criança como os seus genitores. Nós sabemos disso, né, meus irmãos? Essa criança, então, não se sente à vontade. Então, em meio ao choro, em meio à sua aflição, ela sai se desviando de todos. Os olhares vão para todos os lugares, vão para todas as pessoas. Mas enquanto ela não encontrar o rosto do seu pai, ou o rosto da sua mãe, daquela pessoa que para ela é mais poderosa, que para ela é a salvadora da sua vida, daquela única pessoa que pode lhe tirar daquela situação, ainda que tenham muitas pessoas que ela possa mirar, para que ela possa escolher tantas outras opções, de alguém que possa lhe livrar, de acabar com o seu temor. Essa criança, meus irmãos, ela não se aquieta, enquanto o seu refúgio, enquanto o seu socorro não vem daquela sua pessoa amada, daquela pessoa mais poderosa para aquela criança, o seu pai, a sua mãe, talvez o seu avô, sua avó, o seu responsável. Esse texto começa dizendo o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Muitas interpretações têm sido dadas para o peregrino aqui que olha para esses montes. Eu escolhi algumas entre as mais relevantes para compartilhar com os irmãos. O salmista que eu trago à memória agora, os peregrinos subindo a Jerusalém, em meio a esses perigos, sim, eles estão em viagem, saíram de suas cidades, de suas terras, estão sujeitos aí muitas vezes a salteadores, é uma época propícia onde todo o povo de Deus vai a Jerusalém, então propício para salteadores, talvez animais, leões, ursos. Eles passavam ainda por um certo vale para chegar até Jerusalém, até o Monte Sião, um vale talvez com pedras rochosas, que talvez deslizassem e pudesse atingi-los. Possíveis desmoronamentos, mas se aproximando cada vez mais do templo e trazendo essa pequena porção nesse salmo de romagem, mas tão poderosa e relevante ao qual eles faziam lembrança. Talvez porque os montes eram lugares onde havia também muitos cultos pagãos, e isso é provável,
onde em meio às montanhas, em meio àquelas árvores frondosas, eram estabelecidas ali estátuas, relíquias, postes, ídolos, falsos deuses, onde o povo pagão ia e adorava os seus falsos deuses. Então isso também pode ser um apontamento para os montes. Talvez o salmista aqui tenha, com a linguagem irônica, e nós vimos isso na liturgia, de ter se expressado dessa maneira, como quem diz aos pagãos: será que o meu socorro eu posso encontrar nos ídolos mudos de vocês? Nos ídolos mortos de vocês? Que têm boca, mas não falam? Têm olhos, mas não veem? Têm pés, mas não andam? Têm mãos, mas não apalpam? Isso pode ter sido um questionamento desse peregrino. Talvez ainda ele quis fazer um contraste com o seu Deus Todo-Poderoso, porque logo em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E ele estabelece quem é o Senhor dele, quem é o nosso Senhor. Ele diz: aquele que é Criador dos céus e da terra, Yahvé. Ele quis estampar aqui, meus irmãos, uma das credenciais do poder do seu Deus, do nosso Deus. Ele quis revelar de qual Deus ele está falando, o único Deus vivo e verdadeiro. Pode ser ainda, irmãos, que a interpretação seja do povo chegando próximo a Jerusalém, e ali ele poderia ver o Monte Sião ao alto e se alegrar e dizer: é dali, daquele lugar, que vem todo o bem para o nosso povo. É onde emana todo o bem para mim, peregrino. É ali onde eu vou ter momentos de alegria para adorar a Deus. É aquele lugar que é o meu refúgio. Será que nós podemos meditar assim, pensando no dia do Senhor? É maravilhoso hoje, irmão, saber que Cristo habita em nós. Saber que eu posso anelar, saber que eu posso de maneira maravilhosa desejar, ansiar por Cristo, que habita em mim, que habita em vós. Que maravilha os crentes têm hoje, que privilégio nossos dias nós temos de ter Cristo em nós. Mas, queridos, de onde vem esse socorro? De onde virá esse socorro para o peregrino? O meu socorro, versículo 2, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu elevo os olhos para os montes. Ainda há uma outra interpretação possível, tem muitas outras, mas eu quis trazer aqui as mais plausíveis, as mais razoáveis, biblicamente falando, e de acordo com alguns estudiosos da palavra de Deus. Talvez o olhar para os montes esteja no sentido de olhar para aquilo que é mais alto, aquilo que é mais forte, aquilo que é mais exuberante, e lembrar do seu Senhor, do nosso Senhor. Porque, queridos, é natural ao homem procurar força, procurar poder, procurar status, procurar segurança naquilo que é mais elevado. Nós fizemos isso constantemente, naquilo que é mais poderoso. Então é como se o salmista dissesse: os homens têm olhado para tudo que é grande, para tudo que é poderoso, e ele diz: os meus olhos estão fixos no Senhor. E de lá me virá o socorro. E sobre a grandeza, sobre o poder do meu Deus, nada mais, nada menos do que aquele que criou o céu e a terra. Ele deixa claro, para quem vai ouvir essa canção. Lembro, eles estão peregrinando, eles estão no caminho a Jerusalém e cantando esta canção, esse salmo. Para quem vai ler esta poesia, que ele quer que isso seja estampado. Por isso a importância, meus irmãos, de nós meditarmos atentamente em toda a palavra que é pregada aqui, desde a liturgia, desde os louvores, que na maioria das vezes traz a palavra de Deus implícita. É como se nessa caminhada ele estivesse reunindo, trazendo à sua memória quem é o Deus que ele serve. E isso lhe traz esperança, e isso lhe traz segurança. Posso esperar socorro no meu Senhor, porque ele tem domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele fez os céus e a terra. É isso que os peregrinos nessa caminhada, ao cantar essa poesia, desejam estar
estampando, inclusive nos seus corações, a sua fé. Irmãos, podemos duvidar de um Deus que fez todas as coisas? Uma pergunta que eu faço aos irmãos. Nós podemos duvidar de um Deus que criou todas as coisas? Nós vimos isso em Isaías 40, estampado. O questionamento de Deus para o seu povo. Ao exemplo de você que é pai e mãe na criação dos filhos, ou você que construiu algo, criou um projeto, você se agrada daquilo, você se alegra por ter tido capacidade para criar aquilo e você tem aquilo como seu. Talvez a sua profissão, eu estudei, eu me formei, eu sou capacitado para isso, glória a Deus. Por que é que muitas vezes nós, sabendo dessas coisas, sabendo da responsabilidade que temos para com os nossos filhos, e que grande dádiva é essa, e que grande responsabilidade, por que tantas vezes na nossa caminhada nós duvidamos acerca de Deus e do seu poder? Onde está o seu socorro? Mas talvez você, assim como eu, professe essa fé em Deus. Talvez você já disse, Jesus Cristo é o Senhor, mas continua desesperado, porque você não olha para o poder de Deus. Ignorância nossa. Nós não adoramos o Senhor na beleza da sua santidade ainda, como pede a sua palavra, porque nós não o conhecemos por conta da nossa insistência distante, de permanecer distante do Senhor. É fato que em alguns momentos do nosso dia a dia, da correria, nós devemos estar em constante oração, e eu faço isso no meu trabalho, às vezes eu estou lá numa sala com outros líderes, outros coordenadores, e eu falo, Deus, me ajuda aqui. E aí eles acham engraçado, mas eu estou falando isso com Deus mesmo, essa é a minha oração. Me ajuda aqui, Senhor, o que eu faço agora? Nós não adoramos o Senhor na beleza da sua santidade ainda. Nós podemos conhecer o Senhor, nós podemos nos relacionar com o Senhor, nós podemos estar cada vez mais íntimos com o Senhor. E esse é o desejo do Senhor. Através da sua verdade, através da sua palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Irmãos, não tem como ter uma esperança viva, de segurança, de um socorro presente e real, se eu não conheço o senhorio de Deus. Qual é a capacidade do seu senhorio? E alguém talvez responda bem calmo, bem tranquilo, assim como o salmista: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O que fez o céu e a terra. Eu estou falando, irmãos, do eu sou, do Todo-Poderoso. Eu estou falando daquele que nada pode se ver como um empecilho, como dificuldade, nem mesmo um vírus, como nós tivemos recentemente, o coronavírus, nem mesmo uma pandemia, pois ele é o Pantocrator, Senhor do Universo, o Todo-Poderoso. É desse Deus que nós estamos falando aqui nesse texto, meus irmãos. É sobre esse Deus que eu estou pregando. É sobre esse Deus que lemos e cantamos anteriormente. É sobre esse Deus do qual você e eu deveríamos amar, seguir e se apegar diariamente com todas as nossas forças. No versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Daqui em diante o salmista dá as razões por que devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Do porquê você deve tomar como um equívoco todas as vezes que você olhar para a segurança em qualquer coisa que seja, ou em qualquer pessoa que seja, no braço forte e mortal do homem, ou na vã sabedoria, na sabedoria louca deste mundo. Quanto equívoco, que bobagem, que erro, meus irmãos. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso como Senhor da minha vida? De fato? Eu preciso crer. Eis os motivos do verso 3. Ele, esse Senhor que nos socorre, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
a tendência natural do ser humano, meus irmãos. Como nós cremos em nossa doutrina, a depravação total, ou seja, todas as áreas do ser humano, todas as áreas do seu intelecto, por dentro e por fora, foram afetadas pelo pecado. Absolutamente tudo tem uma inclinação e tem um peso que nos arrasta para baixo. Nós percebemos isso no nosso dia a dia. O Senhor diz, nele, os que se refugiam nele, os que têm nele como Senhor, o seu socorro é de maneira que você não caia completamente, você não caia absolutamente, você não caia definitivamente, ainda que você escorregue. Aqui a tradução para os teus pés vacilem seria como os teus pés tropecem, escorreguem, ou também pode ser traduzido no original como cambalear. Você pisar um pouco fora do caminho. O Senhor não permite que você e eu permaneçamos completamente fora do caminho. Ele nos sustenta. O Senhor não permite que você fique para trás. O Senhor não nos abandona. O Senhor, esse Senhor da guerra, que nós lemos no texto, não é aquele que abandona os seus feridos na batalha, mas o Senhor te dá a mão todas as vezes que você escorregar, todas as vezes que você tropeçar e te põe de pé. Ao exemplo de uma criança, você está conduzindo e ela tropeça e você ligeiramente a levanta, a sustém, né? Ou o marido para a esposa, misericórdia, que assim seja. E ainda que precise, ele te carregará nos seus braços, porque ele é o nosso socorro. Ele não vai permitir que você permaneça constantemente cambaleando ou escorregando os teus pés. O Senhor não permitirá que um filho seu permaneça prostrado. Ele o ergue e o põe de pé, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso estamos aqui. Ele não dormitará, aquele que te guarda não dormitará. Ainda que eu venha a escorregar, ele me mantém firme, ele apruma os meus pés. Até quando, Senhor? Talvez você possa estar pensando. E naquele momento, ou no momento futuro, e talvez você enumere algum momento agora da sua vida em que você escorregou, que você tropeçou, e talvez você pergunte, onde está Deus? Ou onde estava Deus naquele momento? Talvez você diga isso agora. Cadê o meu Senhor? Diante da situação que estou passando. Cadê o meu socorro? Por que é que Ele permite isso? Ou permitiu aquilo? O Senhor não cochilou, irmãos. Esse dormitar aqui é se reclinar um pouco para descansar. Ou também pode ser aquele que cochila. Veja, é certo que ele não se reclina para descansar. Ele não se reclina para cochilar. É certo que ele não cochila, meus irmãos. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Talvez você já tenha cochilado em algum momento da sua vida, literalmente falando. Eu já cochilei uma vez ao volante. E isso quase me custou a vida. Quase custou a vida de alguns colegas meus. Se não for o Senhor, com o seu propósito, com o seu chamado, com a sua misericórdia. Eu ouvi colegas de farda dizerem que cochilavam ao seu posto de vigia. A segurança do batalhão estava ali nas suas mãos. E eles cochilaram. Confesso que nunca cochilei, por medo, por temor. Mas existem aqueles que cochilam. Os vigias nas grandes indústrias talvez cochilem. Talvez você já tenha cochilado em sua vida espiritual, na sua vida familiar, como esposo, como pai, como mãe, ou talvez até na sua vida profissional, e deixou de vigiar em algum momento da sua vida. Mas o nosso Deus não cochila e nem dorme. Veja, Ele está atento em toda a nossa caminhada. Ele sabe que nós vacilamos. Ele sabe que eu e você estamos sujeitos a tropeços e às delícias deste mundo. Ele sabe que você está sujeito a olhar para os montes e desviar os seus olhos.
Ele sabe que você tem essa capacidade natural de desviar os seus olhos e pisar em falso. Mas veja, ele está atento. Ele está atento o tempo todo. Ele vigia, ele nem sequer descansa. Ele não tira os olhos de nós. Observe que amor, observe que interesse, observe que cuidado, que zelo, que misericórdia. Ele olha tudo atentamente, de maneira que ele não descansa nem um pouco as suas pálpebras, mas ele vigia constantemente. O versículo 4 vai dizer: é certo que não dormita, que não cochila. Irmãos, eu tenho completa, absoluta convicção de que ainda que venham ideias na minha mente, ainda que venham acontecimentos, circunstâncias, e eu diga, mas parece que o Senhor esqueceu de mim neste momento, é certo que ele não cochila, nem dorme. Observe que expressão exata. É certo, é verdade, é verídico. Um texto em 1 Reis fala sobre os deuses pagãos, a exemplo de Baal, lá no Monte Carmelo, com o profeta Elias. Nós vamos ver uma certa ironia acerca dos falsos deuses, muito contrária ao nosso Deus. Esses falsos deuses que dormem. Nós ouvimos na liturgia como é a criação desses falsos deuses. A crença pagã é de que os falsos deuses dormiam e então eles não viam certos acontecimentos dos seus súditos, dos seus servos, daqueles que lhe tributavam devoção. O nosso Deus é verdadeiro, é diferente. Não estamos falando de um Deus falso, só é esse Deus que você professa como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos falando de um Deus que não dorme, mas acordado, com os olhos fixos em você, em mim, na sua igreja, porque Ele nos ama. É certo que Ele não dorme, o guarda de Israel, continua o texto. Esse versículo, irmãos, faz menção à doutrina da aliança, aquela que Deus fez com o homem. Veja, ele diz que não é guarda, que não é vigia, que não é sentinela apenas de uma pessoa individual. Mas ele diz de toda a igreja, de todo Israel. A igreja está segura, a igreja pode confiar, a igreja pode descansar nesse Deus que não dorme. Aos seus ainda ele dá enquanto dormem. É isso que nós lemos na sua palavra. Ou seja, o Senhor dá, o Senhor me guarda enquanto eu estou desatento, quando eu estou impotente, quando eu digo em absoluto, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer mais nada. Eu não sei o que fazer agora. Ainda que eu tenha que fazer diariamente coisas sobre a minha responsabilidade, porque Deus é soberano, mas eu também sou 100% responsável pelas minhas ações. Nós já sabemos disso. Inclusive no que diz respeito à minha devoção ao Senhor, à minha santidade ao Senhor, não apenas ouvir essa pregação e dizer, que bom, eu confio. Eu confio agora, sabendo que Deus não dorme. O nosso amor pelo Senhor deve crescer cada vez mais, meus irmãos. E o nosso desejo de conhecer cada vez mais esse guarda da igreja, esse Senhor todo-poderoso que socorre você em qualquer situação, esse Senhor que não dorme, mas está com os olhos atentos a você e eu. Sendo assim, você o ama, você entrega a sua vida completamente ao seu senhorio, ou você quer apenas alguém que te vigie, alguém que te guarde? Será que não queremos isso? Ele tem que ser não apenas o nosso guardador, não apenas a nossa segurança, não apenas o nosso salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Observe que ele ainda diz no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. É Ele, não outras coisas que nós projetamos em nossos corações. Quando passamos temores, quando há escassez de alguma coisa em nossos lares, quando falta algo, quando dói.
Naturalmente, a nossa mente, meus irmãos, vai para vários outros caminhos. A minha mente, a sua mente, deve ir para os montes. É o Senhor que nos guarda. E de que maneira Ele nos guarda? Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Veja, sombra, alguns significados, mas pensemos aqui na sombra que nos acompanha, que não descola de nós, aquela que não separa de você, aquela que não desgruda, a inseparável. Não tem como tirar uma sombra, não tem como alguém não ter o reflexo natural em meio à luz. Vai gerar uma sombra, ela está ali mesmo que não haja luz. Ele é aquele que está constantemente junto de você. E ele diz assim, à tua direita, ou seja, esse guarda, esse Senhor, esse Salvador, essa sentinela, ele não está longe, meus irmãos. A direita significa que ele está próximo, de que ele está ao nosso lado, de que ele caminha conosco. Certa vez, há um tempo atrás, eu vi um vídeo de uma menina, 3 anos aproximadamente, e ela descobriu que ela tinha uma sombra. Não sei se alguém viu esse vídeo. E ela começa a ficar apavorada e tentar se separar daquela sombra. E corre desesperada, né, até que encontra o pai e a mãe. Ela não irá conseguir se separar dessa sombra. Essa sombra nos acompanha. Essa sombra é Cristo. Essa sombra é o nosso Deus. Essa sombra também pode representar a sombra dos montes, já que os peregrinos estão passando ali por um vale, até chegar a Jerusalém, ao Monte Sião. Talvez seja a sombra das árvores no caminho a Jerusalém. E o que representa essa sombra para eles e o que pode representar essa sombra para nós, irmãos? Repouso, descanso, refrigério proporcionado pelo próprio Deus. A sombra à nossa direita. Agora talvez você comece a dizer, eu me sinto seguro. Se os seus olhos estão sobre mim o tempo todo, se eu não preciso mais confiar em ninguém, em nada, em nenhuma outra boa notícia, a não ser a boa notícia do Evangelho, a não ser sobre Cristo Jesus, esse meu Senhor, e Ele está constantemente ao meu lado, Ele está dentro de nós, Ele habita em nossos corações, Ele habita no sonho da sua igreja. Aqui diz o texto, irmãos, a tua sombra, a tua direita, a presença do Senhor, ela é confortante. Ela lança, ela afugenta todo medo, todo pânico. Isso não deve acabar, meus irmãos, quando essa pregação terminar. Nós temos que ter isso convicto em nossa mente. E nós devemos replicar isso todas as vezes que cantarmos o Salmo 121 nessa casa, ou na sua casa, no seu momento devocional. O versículo 6, continuando, diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O que ele quer dizer? Aqui, irmãos, ele quer dizer constantemente, de dia e de noite. Ainda que nós possamos usar aqui a expressão do clima da Palestina, que não era dos mais agradáveis, de dia havia um sol escaldante, desidratava as pessoas, trazia insolação, algumas pessoas morriam, sim, se ficassem muito tempo expostas a esse sol forte. Durante o dia, o sol da Palestina sem cuidados, sem hidratação, ainda que aquelas pessoas sobrevivessem àquele sol escaldante, aquele sol violento, algumas pessoas permaneciam com demência pelo resto de suas vidas. Ou seja, elas carregavam sequelas para o resto das suas vidas. Para o resto das suas vidas. Ainda que esteja se tratando da lua que assola, da lua que molesta também, nós não conseguimos entender perfeitamente o que o texto está revelando aqui, eu não quero trazer alusões ao que eu penso, mas fazer alusão ao frio escaldante, a mudança repentina para a noite, do calor escaldante para o frio. Esse era o clima da Palestina. As pessoas também morriam de frio. Isso se atribuía à lua. Mas o que o peregrino quer dizer aqui é que o Senhor constantemente nos guarda. Aquele Deus que não dorme, aquele que deixa trazer viva a nossa memória
É como se ele quisesse dar cores. Ele usa essa metáfora. Olha, de manhã e à noite, de contínuo, o Senhor é presente na vida do seu povo. Do que nós podemos temer, meus irmãos? Se o seu socorro é de contínuo, olha, um ciclo natural, amanhecer, o sol, ou a chuva que seja, mas o amanhecer, a noite, o sol se pondo, nasce, se põe. Que segurança assim que vem do nosso Deus. O versículo 7 ainda diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. De todo mal nós sabemos, queridos, que no mundo nós temos aflições, e nós teremos aflições. Nós sabemos disso. De todo mal, ainda que peguemos algum vírus, ainda que soframos alguma enfermidade, que venhamos a morrer, como nós cantamos hoje, nós sabemos que não é o fim, mas apenas o começo. Porque o nosso destino final é a eternidade. E aqui, como o salmista que escreve, somos apenas peregrinos, absolutamente todo o mal. Mas qual mal você teme? Repito, qual mal você teme? É o medo de uma enfermidade que possa te levar à morte? É o medo de um acidente fatal? É o medo da própria morte? Você teme o mal que te pode fazer algum homem? Você teme o mal que te pode fazer uma doença? Meus irmãos, o salmista, assim como eu aqui, meditando nesse texto, tem uma preocupação maior. Não com aquilo que vai acontecer naturalmente com o nosso corpo. Sim, nós estamos sujeitos à vaidade desse corpo. Podemos escapar de uma enfermidade, de um câncer, mas é natural que morramos um dia. É natural que o nosso corpo volte ao pó. Agora, a plena convicção de que a minha alma está viva para sempre é motivo de glorificar a Deus sempre. É motivo de me alegrar e de me regozijar. Outro dia, falando com a minha filha, ela expressava, o medo da morte. Tem um vídeo na internet de uma criança que fala, não sei se vocês viram: pai, o vô vai morrer? Aí, a mãe fala: sim, o vô vai morrer um dia. Você também vai morrer, mãe? Você também, pai? E aqueles pais tentam driblar a situação. Mas, de fato, nós vamos morrer. E minha filha me questionava isso há um tempo atrás: pai, você vai ficar velho e vai morrer? Sim, é a ordem natural das coisas. Mas não termina aqui. É motivo de glorificar a Deus sempre, meus irmãos. É motivo de me alegrar e de me regozijar. Veja, todo mal. O salmista aqui estava sofrendo, mas ele está preocupado com a sua alma. Podemos estar preocupados e ansiosos por alguma coisa, sim, mas muito mais quanto ao mal que pode ser feito contra a nossa alma. O mal que pode enfermar a nossa alma. Ou melhor dizendo, ela já nasce enferma. Nascemos em pecado, diz o salmista, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Agora, outrora mortos, enfermos em nossos delitos e pecados, nós temos vida juntamente com Ele. Com essa sombra que está à nossa direita, constantemente, o nosso Salvador, muito além do que os poucos dias que nos restam neste mundo. Escute, meus irmãos, depois de um governo ruim, pode vir outra coisa ruim, pode vir outra má notícia, outro vírus talvez que assolará o homem. A nossa alma deve ser a nossa maior preocupação. Onde passarei toda a minha eternidade? Ou, se você se tornar infeliz agora, deixará de existir? Se uma doença fatal vier sobre a sua vida e lhe matar, você deixará de existir? Isso não faz sentido, meus irmãos. Ser criado por um Deus como esse, ser chamado por um Deus como este, poderoso, e deixar de existir. Mas o que faz todo sentido é que Ele nos fez, o Criador do céu e da terra tem uma nova morada, tem um novo corpo, tem uma nova alma renovada, lavada no sangue poderoso do Cordeiro de Deus,
que veio tirar o pecado do mundo. O salmista está aqui preocupado com a sua alma, e ele diz que esse Deus, ele guarda nele a sua alma. O versículo 8 e final diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vejam, podemos atribuir aqui a todos os planos de nossas vidas, aqueles dos quais Deus é o Senhor. A palavra Senhor aqui é colocada como Yahvé, o eu sou, aquele absoluto em poder, glória e majestade. Aquelas pessoas que estão sob o seu domínio, sob o seu governo, que se submetem a Ele, que o amam, que o servem, Ele vai guardar a alma de todo mal. A entrada e saída nesse versículo, meus irmãos, pode remeter à saída de uma cidade, ou da cidade que eles vinham, até a entrada em Sião. O Senhor guarda o seu povo, peregrinando sobre a terra. O Senhor nos guarda como peregrinos nessa terra. Mas também nós podemos considerar aqui todos os nossos empreendimentos, a nossa vida, tudo que nós fazemos, conforme 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Certamente trabalhamos para a glória de Deus, estudamos para a glória de Deus, construímos uma família para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, muito mais respeito diz isso sobre os nossos empreendimentos neste mundo. Você pode ter um final feliz, meu irmão e minha irmã. Preste bem atenção, o versículo 8, quando ele diz a sua entrada e a sua saída, o que ele quer dizer é que você pode ter um final feliz em Cristo Jesus, mesmo passando por uma grande luta, por uma grande tribulação. Você pode estar livre e curado do pecado e ter um final feliz porque a sua alma está curada nele. Alegre-se, regozije-se em Cristo Jesus, sendo esse Deus que nos socorre, sendo esse Deus que cuida dos seus filhos, sendo esse Deus que não dorme, nem sequer cochila, que guarda, que protege os seus filhos, unidos a Ele. Observe a segurança que nós vemos lá em Colossenses capítulo 3, que diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, os montes, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que belíssimo texto, para nos confortar, ou talvez para nos confrontar. Nós já morremos para este mundo, meus irmãos. Olhemos para o Calvário, olhemos para o alto. O nosso socorro vem daquele que venceu a morte. O verdadeiro socorro para a alma não está naquilo que você e eu podemos fazer, mas no que Deus fez em favor de nós através de Cristo. Eleve seus olhos para Cristo. Ele vai guardar a sua alma agora e para todo o sempre. Por fim, quero reler um texto da Palavra de Deus que fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus sobre nós. Se tudo aquilo que nós vimos até aqui, de alguma maneira ainda não fez sentido, ouça com atenção. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus que não dorme, que não cochila, e que a partir de hoje nós possamos cantar isso com mais força com os nossos pulmões, declarar isso com ousadia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Amém.